Olá! A gente vai conversar hoje sobre um assunto bem delicado, mas muito importante: os maus-tratos infantis. Vamos entender como os especialistas em ossos, os ortopedistas, conseguem ler os sinais que o corpo de uma criança guarda, revelando uma história que muitas vezes a própria vítima não tem como contar. Bom, para começar, vamos entender o básico. O osso de uma criança não é só uma versão pequena do osso de um adulto. Ele tem mais cartilagem, sabe? É mais poroso, o que o torna incrivelmente flexível. Pensa num galho verde de árvore. Numa queda boba do dia a dia, a tendência do osso da criança é envergar, igualzinho esse galho, e não quebrar de vez como um galho seco. E é aqui que a coisa começa a ficar estranha. Se os ossos das crianças são tão resistentes a acidentes comuns, como um tropeção ou uma queda da cama, o que é que explica os médicos encontrarem lesões tão sérias, fraturas que a gente esperaria ver, sei lá, num acidente de carro? É aí que entra o olho treinado do especialista. O esqueleto de uma criança pode guardar as provas. Para um ortopedista preparado, certos tipos de lesão contam uma história muito clara. Vamos ver agora como é que eles fazem essa leitura. Para a gente ter uma ideia da urgência disso, primeiro a gente precisa encarar o tamanho do problema. Os números são realmente alarmantes e mostram quem são as vítimas mais frágeis. Vamos começar com esse número que é de chocar mesmo. Metade de todas as vítimas de abuso físico são bebês com menos de 1 ano de idade. 50%. É um dado que escancara a vulnerabilidade de quem depende totalmente dos cuidadores para absolutamente tudo. Tá, mas e quem são os agressores? Em 80% dos casos, a violência acontece dentro de casa, dentro da família. Se a gente olhar os dados, em 40% das vezes é a mãe agindo sozinha, em 18% o pai sozinho e em outros 18% são os dois juntos. Isso quebra aquela ideia que muita gente tem de que o perigo mora na rua, vem de estranhos. Agora vamos ver como isso acontece na prática, no dia a dia do hospital. O primeiro grande sinal de alerta para o médico é quando a história que ele ouve simplesmente não fecha com o que ele vê. Olha só como esse dilema fica claro. De um lado, tem a história contada pelo cuidador, geralmente uma coisa simples. Ah, caiu da cama. Do outro lado, a evidência física, lesões por todo o corpo, roxos de cores diferentes, o que indica que essas agressões aconteceram em dias diferentes, ou uma fratura que simplesmente é impossível de acontecer numa queda boba. Então, o ponto principal é o seguinte: claro que o jeito como o cuidador se comporta pode levantar suspeitas. Mas para a medicina, a verdade mesmo está nos fatos, no que é objetivo. A evidência que está no corpo da criança, que aparece no raio-x, é um indicador muito mais forte e confiável do que qualquer nervosismo dos pais ou responsáveis. Agora, a gente vai mergulhar mais fundo nos tipos de fratura que são verdadeiros alarmes para os ortopedistas. São aquelas lesões que praticamente gritam que tem algo muito errado acontecendo. Existem algumas fraturas que acendem um alerta vermelho na hora. Por exemplo, quebrar ossos que são super protegidos, como as costelas de trás, a escápula lá nas costas ou o externo, o osso do peito. Para quebrar esses ossos é preciso uma força direta e muito intensa, o que é raríssimo num acidente doméstico. E tem um tipo de fratura que é ainda mais específico, a chamada fratura em canto. Vamos parar um pouquinho para falar só dessa lesão, porque ela é o que os médicos chamam de patognomônica. Ou seja, é um sinal que, olha, quase bate um martelo na suspeita de maus-tratos. Essa fratura acontece numa parte bem específica e mais frágil do osso, a metáfise, que é a área de crescimento. E ela é causada por um trauma muito particular, quando o braço ou a perna da criança é puxado ou torcido com violência ou quando um bebê é sacudido. Essa força acaba arrancando um pedacinho do osso, o que cria essa imagem bem característica no raio-x. Outro sinal poderosíssimo é encontrar fraturas em diferentes fases de cicatrização. Isso aparece em menos de 20% dos casos. Mas quando o médico vê no raio-x um osso que acabou de quebrar do lado de outro que já está formando calo ósseo, é um indicativo muito forte de um ciclo de agressões. Ok? O médico está lá, com toda essa suspeita na mão. O que ele faz? A resposta é bem simples. Não é uma escolha, é uma obrigação legal e ética. A nossa lei é bem clara quanto a isso. O artigo 13 do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, diz que a comunicação é obrigatória. E olha só a palavra-chave aqui, a mais importante de todas, é suspeita. O profissional de saúde não precisa ter certeza, não precisa provar nada. A suspeita, se for bem fundamentada, já obriga a tomar uma atitude. Então, o protocolo a seguir é bem claro.
Primeiro de tudo, cuidar da criança, garantir a segurança dela e documentar cada detalhe. Segundo, notificar imediatamente o conselho tutelar. E terceiro, acionar uma rede de apoio com assistentes sociais, psicólogos. O objetivo é proteger a criança e entender todo o contexto da família. Mas por que é tão importante fazer essa notificação? Porque, gente, isso literalmente salva vidas. Quebra um ciclo de violência que é extremamente perigoso. E se ninguém fizer nada? O que acontece? O número é assustador. Uma criança que já sofreu uma agressão física tem de 30% a 50% de chance de sofrer uma nova agressão. E muitas vezes, uma agressão ainda mais grave. E é aqui que a gente vê o poder da intervenção. Olha só no gráfico. Quando o sistema de proteção é acionado, aquele risco gigantesco de uma nova lesão, que chegava a 50%, despenca para apenas 9%. É a prova de que a denúncia e o acompanhamento funcionam. E é muito importante entender uma coisa: o objetivo principal não é sair punindo, mas sim proteger a criança. Em 80% dos casos, com o apoio certo dessa equipe multidisciplinar, a criança pode continuar em casa num ambiente que se torna seguro de novo. A ideia é reestruturar e apoiar a família. Então, para fechar, fica essa reflexão. O papel da medicina nesses casos vai muito além de consertar um osso quebrado. É ser a voz da criança que não consegue falar. É ser o guardião que enxerga o perigo. E o primeiro passo para garantir que aquela fratura não seja só uma lesão tratada, mas um ciclo de violência que foi finalmente interrompido.